quadro Imigração Descomplicada de hoje, nós vamos falar a respeito de um assunto que está impactando milhões de pessoas nos Estados Unidos: imigração. Para falarmos sobre este assunto, hoje comigo a advogada Andrea Bowers, do escritório Andrade Law. Olá, doutora Andrea, tudo bem? Olá, Vanessa, tudo bem? Prazer Estar aqui com você imenso, hoje. prazer imenso tê-la no programa de hoje, ainda mais para falarmos de um tema que realmente vem mexendo com a vida de milhões de pessoas. Muitas coisas mudaram com essas novas leis de imigração do governo Trump. Houve realmente uma mudança significativa em como a imigração ela é abordada. A gente ainda não viu nenhuma mudança de legislação efetivamente. O que ocorreu e o que está ocorrendo é a revogação de alguns decretos-leis que foram promulgados na legislação Biden e uma nova abordagem, uma nova visão de como analisar os pleitos de imigração e de como conduzir a fiscalização dessas imigrantes que às vezes estão aqui sem autorização. Quando nós falamos a respeito desse imigrante que está hoje nos Estados Unidos, que foi ou entrou com visto de turista, vamos focar um pouquinho mais nessa parte, que nós recebemos muitas perguntas no decorrer da semana. Esse turista que entrou e acabou ficando, passando do prazo, e de uma maneira ele conseguiu fazer uma aplicação para um visto de estudante, mas ainda tem receios, tem medo, enfim, muito foi falado entre mitos e verdades. Essas pessoas que hoje estão nesse estado, que não estão fora de status, mas ao mesmo tempo não estão seguras, não se sentem seguras como uma pessoa que hoje está com visto de estudante. Quando você está num processo de mudança de status ou num processo de extensão de status, você tem, de fato, autorização de aguardar no país. Então, essa pessoa ela não tem um status propriamente dito, porque muitas vezes já passaram dos 6 meses que ela estava autorizada para estar como turista, mas ela não está fora de status porque ela está aguardando a deliberação de um processo. Via de regra, essas pessoas elas não estariam correndo um risco de deportação ou de detenção ou de questionamento pelo ICE. Mas como essa administração e alguns estados, eles concederam poder de fiscalização de imigração para autoridades locais, muitos erros acontecem e acabam que pessoas que estão em status ou estão em processo, elas ficam detidas há mais tempo ou precisam se apresentar diante do ICE, mesmo estando no país de forma autorizada. É muito interessante isso que você falou em relação a alguns estados, porque o que nós percebemos é que em alguns estados a polícia, o xerife, ele não tinha o poder da ICE. E hoje, em alguns estados, foi aplicado isso, que ele pode sim entrar em contato com a ICE, ou num acidente de trânsito, ou enfim, ou numa blitz, ele pode sim chamar a ICE. Como que ficou essa situação, doutora? É interessante porque o que às vezes é complicado para as pessoas que não são americanas e principalmente para os brasileiros entenderem é que os estados eles têm muita autonomia nos Estados Unidos e a própria Constituição ela dá ao governo federal apenas poderes limitados, que são os poderes que não são direto do estado. Então, por exemplo, a parte do direito criminal ela é regulamentada pelo Estado. Então, se você pega uma denominação de um crime, ele pode ter os mesmos elementos, mas ele pode ter um aprofundamento, uma tipificação diferente, por exemplo, na Califórnia, na Flórida e no Novo México, né? Então, quando a gente fala de police enforcement, eu não sei como traduzir isso para o português, isso cabe ao Estado. Então, via de regra, o Estado ele não precisa colaborar com o ICE quando se diz respeito a questões imigratórias, porque o enforcement de imigração ele está no governo federal. Tá? Então, alguns estados, eles
resolveram cooperar com o ICE e com isso passaram para a polícia local poder de ICE. Outros estados, geralmente os estados são chamados estados santuários, eles preferiram manter a não cooperação entre a polícia local com a polícia, com o ICE, né, com a parte da imigração. Porque, na verdade, esses estados, o que eles dizem é que não é tarefa do estado servir de fiscalizador, não faz parte do poder do estado ser é fiscalizador que fala agora? Pode ser, é o fiscalizador, ele é um fiscalizador. É o fiscalizador das infrações de legislação federal contra o imigrante, entendeu? Em relação ao imigrante. Então, por exemplo, estados como, se eu não me engano, a cidade de Boston, inclusive, se eu não me engano, recentemente, disse que não queria gastar recursos fiscalizando uma atividade que cabe ao governo federal fiscalizar, entendeu? Seria o ICE. Já a Flórida, né, tem um outro posicionamento. Então, a polícia local aqui na Flórida já foi concedido a eles o poder de ICE. Isso gera para a população um certo pânico em relação às pessoas que não estão documentadas, principalmente no estado da Flórida? Com certeza, porque o que acontece é que você dá... A minha grande preocupação dessa toda questão é que você está dando a uma pessoa, uma autoridade de algo que ele não detém conhecimento. Exato. Então, nesse caso, por exemplo, da pessoa que está num processo de mudança de status para estudante, se o policial local ele verifica um I-94, que é o documento que informa até quando a pessoa está autorizada a ficar aqui, e esse 94 expirou, vamos dizer, em janeiro, mas essa pessoa ainda está num processo de mudança de status para estudante, muitas vezes esse oficial ele não vai entender que essa pessoa não está fora de status, ele não vai entender que essa pessoa continua estando autorizada a guardar isso aqui, e isso faz com que essa pessoa às vezes vá para uma detenção, precise ficar mais de um dia lá, sendo que ela está com status imigratório regular. E o grande pavor também está ocorrendo, porque também aqui já foi autorizado que a polícia local parasse carros ou veículos ou fizesse blitz de fiscalizações aleatórias. E o que acontece para os imigrantes que estão sem status é que pela placa do carro, o policial ele consegue verificar se a pessoa tem uma carteira de motorista válida ou não. E aí, se ele não tem uma carteira de motorista válida, isso já é um motivo para parar esse veículo e um motivo para poder questionar a situação imigratória desse indivíduo. Doutora Andréia, pressupõe-se que, a partir do momento que o imigrante ele entra nos Estados Unidos, que seja com o visto de turista, ali para o oficial de imigração, aquele oficial que recebe no aeroporto, ele acredita sim que aquela pessoa está entrando de boa fé, que vai passar 3 ou 4 meses, que eles acham até muito tempo para você ficar turistando, é um grande questionamento isso. Como é que você fica 3 ou 4 meses turistando? Então, é porque realmente todo mundo trabalha. E a questão parte-se do princípio que a pessoa está agindo de boa fé. Só que ali, muitas pessoas acabam entrando com o visto de turista e, abre aspas, com a indicação de mudança de status em 90 dias, até 90 dias, para que ela não fique fora de status. Isso eu sei que não é recomendado, mas infelizmente acontece, ou pela pressa, ou a vontade, a ansiedade que as pessoas têm de mudar de vida. Mas fazer o processo dentro do seu país de origem é a melhor maneira para que chegue no país onde pretende ficar, no caso dos Estados Unidos, com segurança, não é, doutora? Com certeza, é importante entender que o direito de imigração ele é um benefício, ele é um privilégio, ele não é um direito. Então, a gente precisa criar a melhor forma do aspirante a imigrante, que eu chamo, se posicionar, é realmente entender quais são os objetivos de curto e longo prazo e estabelecer uma estratégia que não... que tenha uma rota muito mais linear,
uma rota que tenha menos margem de erro, que tenha maior probabilidade de aprovação e de conquista desse plano de longo prazo, mas a pessoa ela precisa entender que essas coisas elas levam tempo. Então eu acho assim que a ansiedade e a pressa realmente muitas vezes são os maiores inimigos da jornada do imigrante aqui nos Estados Unidos. Eu acho que o que você falou é fantástico, a pressa, a ansiedade de querer uma vida nova, mas essa vida nova pode custar muito caro. Então, hoje, isso que eu comento, não é de hoje, não é de um governo que a gente vê isso acontecendo. Sempre que muda o governo, a incerteza de como vai ficar a situação do imigrante que está ilegal ou que está no processo de legalização, enfim, existem muitas variantes para que seja analisado caso a caso. Isso é fundamental a gente falar também, para não criar um pânico. Cada caso é um caso. Nós recebemos até essa semana um caso que me chamou a atenção de uma família que está hoje na Flórida, os filhos estão na escola, ela trabalha, o marido trabalha também, e eles entraram com o processo de green card, só que está demorando muito para sair o green card deles, e eles estão apavorados, com medo até mesmo das crianças irem para a escola. Como é que esses processos hoje, eles estão, esse andamento desses processos, doutora, está parado, está lento ou está rápido? Como é que as pessoas, como que acalma o coração desse pai e dessa mãe que está esperando ou sair um visto de trabalho, já em solo americano, ou até mesmo o seu green card? Eu acho que tudo depende de como foi protocolado esse processo. Então, se é um processo de green card, onde você iniciou o processo, você estava com status, e vamos supor que você tem um histórico imigratório sem muitas vírgulas, não tem para que a pessoa entrar nesse desespero, né? Até porque, se você tem uma carteira de motorista aqui, concedida por um estado que não autoriza a carteira de motorista para pessoas que estão fora de status, você tem uma identificação que, de certa forma, demonstra para qualquer policial ou para qualquer oficial que você está autorizado a estar no país, né? Então, eu acho que para essas pessoas o importante realmente é respirar fundo e aguardar o processo. Alguns ainda não têm uma consistência, alguns processos estão demorando muito, outros processos nem tanto. Agora, talvez a preocupação dessa família esteja porque, às vezes, protocolou um processo de green card, mas elas estavam fora de status no momento que protocolaram. Então, isso realmente é uma circunstância onde a gente precisaria entender que processo é esse de green card, né? Quanto tempo elas ficaram fora de status e quais foram as circunstâncias em que elas fizeram esse processo para que a gente possa... talvez criar até uma estratégia para elas, na eventualidade de serem paradas pela polícia, para poder tentar explicar e direcionar para que seja demonstrado que eles estão autorizados a estarem aqui. Doutora, você comentou a respeito, hoje na Flórida, que os policiais estão com poder, sim, para poder de migratório, de chamar ICE, enfim, até mesmo de detenção. Nesses casos específicos, mito e verdade, eu falo, é muita coisa que a internet acaba publicando, né? E as pessoas não sabem no que acreditar. Já falam a respeito de você carregar até mesmo o seu, fazer uma cópia do seu processo migratório, que você está passando, que está tudo ok e que realmente você não está fora de status. Isso realmente vale a pena, doutora? Vale a pena, isso é uma indicação que desde o início eu fiz para os clientes aqui da Andrade Law Firm, que eu falo muito no nosso Instagram, que é assim, andar com um dossiê, né, do seu I-94, quando que você entrou com um protocolo, se você por acaso protocolou um processo que não concede recibo, como é o caso de um processo chamado Deferred Action, ter uma carta talvez do seu advogado, que você fez esse protocolo, que você está aguardando esse resultado, porque principalmente quando você está nervoso, pode ser que você não consiga explicar isso direito, e você tendo essa documentação talvez evite, né, de você permanecer numa detenção, porque geralmente você só irá para a detenção se for o ICE, realmente que te faça essa primeira abordagem, ou se você tiver uma infração de trânsito, alguma outra infração que caiba
essa detenção. Eu não acredito que a polícia local ela pode simplesmente te deter por você estar fora de status. Eu sei que eles podem te manter em detenção por você estar fora de status, mas vamos supor que você para uma pessoa porque a lanterna do carro está quebrada, mas ela está com driver's license, com tudo certinho. Eu, honestamente, não sei dizer se ele, ao verificar que aquela pessoa, por exemplo, está fora de status, ele poderia já levar para detenção ou se ele precisa de uma detenção civil, né, e criminal, ou de trânsito, e aí sim eu sei que a polícia local pode manter aquela pessoa em detenção até 48 horas depois, esperar o ICE. E ela pode solicitar o seu advogado? Ela pode solicitar o advogado, né? E é muito importante também dizer para as pessoas que estão fora de status que elas não são obrigadas a responder. Eles vão perguntar e eles podem, mesmo assim, te levar para detenção. Mas você pode falar assim, não vou responder essas perguntas até que chegue um advogado. Elas também não deveriam assinar nenhum documento sem entender do que se trata e sem falar com um advogado. Então, realmente, a recomendação é sempre buscar a orientação do advogado e buscar que esse advogado possa estar ali presente, principalmente se for uma questão relacionada à imigração. Lembrando que a carteira de habilitação brasileira, ela pode ser utilizada como uma drive license nos Estados Unidos no período que você estiver no país. Legal, isso é importante dizer. E era esse ponto que eu queria chegar, doutora. Muitas pessoas, quando chegam nos Estados Unidos, mesmo sabendo que vou subir o status depois de 90 dias, mas elas já correm para tirar a drive license, já correm num dealer para comprar um carro, já fazem uma locação de casa. Isso é viável ou não? Quais são os principais erros que as pessoas cometem e que futuramente pode vir sim a atrapalhar no processo depois de legalização? Cada visto, hoje a gente tem mais de 160 categorias de visto para os Estados Unidos. E eu gosto de de explicar da seguinte forma: cada visto, ele equivale a uma intenção. É como se você só pudesse ter uma intenção de cada vez. Então, como não existe um visto que você tem a intenção de passear e estudar, você precisa ou ter a intenção de passear ou a intenção de estudar. Quando você mostra um visto de passeio, quando você entra nos Estados Unidos, mesmo que não te façam nenhuma pergunta, você está representando que você quer praticar as atividades permitidas por aquele visto. Exato. Que é turistar, fazer alguns negócios, às vezes tratamento médico, alguns missionários entram, existem subcategorias dentro desse visto B, né, que a gente que a parte de turismo é o B2, mas quando você mostra esse visto, mesmo que você não diga nada, você está representando que você quer passear. Quando você entra, se você praticar atos que são contrários ao turismo, você está imediatamente, fazendo uma infração contra a legislação, que chama misrepresentation, que é a representação de alegações enganosas. E esse misrepresentation, ele pode ser, ele pode fazer com que qualquer processo que você peça nos Estados Unidos sejam negados, seja de mudança de status, seja de extensão de status, e mesmo se não descoberto nesse primeiro momento, no momento do seu green card, que geralmente eles investigam mais a fundo, se eles perceberem isso, eles podem negar o seu green card. A grande desafio do misrepresentation é que ele não é uma infração que você tem um fácil acesso a um perdão. Então, mesmo se você, por exemplo, casar com um americano que as pessoas acham que resolve tudo, ele não perdoa misrepresentation. Então, você teria que ter um perdão específico para conseguir o green card, se o USCIS entender que você praticou misrepresentation. Nossa. Quais são atos que podem ser investigados e que são de fácil acesso para o USCIS para demonstrar que você veio como turista, mas você está, na verdade, com outra intenção? Inscrever filho em escola pública logo que chega.
fazer um contrato de aluguel e às vezes ter conta de utilities por, né, mais de 6 meses, mais de um ano. Alugar uma casa, comprar um automóvel, se você não faz negócios ou não tem nada assim de aluguel aqui que você justifique. Então precisa realmente ter muito cuidado. É interessante essas suas colocações, porque uma das primeiras coisas que as pessoas chegam, elas acham exatamente isso. Eu vou fazer uma programação financeira para chegar nos Estados Unidos, já vou comprar um carro, já vou alugar uma casa. E é interessante porque até mesmo hoje, no aluguel das casas, além de pedir toda a documentação, eles estão pedindo também o seu tipo de visto. Isso é uma coisa que nos chamou bastante atenção, tivemos bastante pessoas falando a esse respeito, que estão tentando mudar de casa e estão pedindo, mas qual é o tipo do seu visto? Então, isso é um cuidado que as pessoas têm que ter também. Então, isso que a gente fala, a informação ela é fundamental, principalmente nesse momento delicado que hoje nós estamos vivendo. E muitas pessoas saem do país de origem achando, não, vai dar tudo certo, mas não é bem assim, né? Nós sabemos que as coisas não funcionam assim. É um país diferente, com uma língua diferente, com leis específicas. Então, não tem. Ou você segue à risca do que estão te propondo. E é importante também, doutor, eu gostaria muito que você falasse a esse respeito, que o visto de turista, quando você embarca no Brasil, é um visto para você chegar, é um visto de viagem, é um visto que te dá permissão de viajar até os Estados Unidos. Então, muitas pessoas, quando chegam ali com um oficial de imigração e não entendem por que tem que passar por uma pré-entrevista para entrar novamente, né? Então, eu gostaria que você explicasse isso. Excelente pergunta. O visto, ele é o documento que deixa você chegar na porta, eu gosto de dizer, e bater na porta. Mas ele não é uma garantia de que vai ser autorizada a sua entrada nos Estados Unidos. E se houver alguma dúvida da sua real intenção, do que você vem fazer aqui, ou se já houver alguma desconfiança que você praticou atos contrários a seu visto em visitas anteriores, ou vai praticar atos contrários nessa visita, eles vão te questionar sim, e eles podem inclusive impedir que você entre nos Estados Unidos. E é importante entender também que o visto, ele realmente, a função dele é te trazer até a fronteira para que você possa, né, solicitar essa entrada. Uma vez que você entra nos Estados Unidos, esse visto, ele deixa de ter importância, porque a sua vida de imigrante, ela passa a ser regulada pelo seu status imigratório. Então, é por isso que você tem um visto de 10 anos, de múltiplas entradas, que você pode ir e vir várias vezes, mas quando você entra aqui, geralmente a sua autorização de permanecer é de apenas 6 meses. E é importante também checar essa autorização. Na maioria das vezes, se você não for para a segunda inspeção, você vai ser autorizado realmente a ficar a totalidade dos 6 meses. Muitas vezes, quando eles concedem menos tempo, eles te informam. Mas como hoje, muitas vezes, isso não é mais carimbado no passaporte, uma dica muito importante você veio com visto de turista, você entrou, já checa no I-94, que é um site na internet de super fácil checagem, quanto tempo, de fato, você está autorizado a ficar aqui. Então é importante fazer essa checagem, porque é isso que a doutora está comentando, que muitas vezes não existe mais o carimbo. Mas então é importante, doutora, dar uma olhada, entra no sistema, gente, é de fácil acesso, lá você vai colocar os seus dados, os dados do seu passaporte, e ali vai aparecer bem certinho quantas entradas você já teve, ali tem o teu histórico inteirinho. E é tão interessante isso, que a doutora falou que eu não sabia, que a gente pode entrar e saber quanto o oficial de imigração ali nos deu de permanência no país. E é importante também, Vanessa, porque às vezes ele não é atualizado. Então, às vezes, quando você entra no I-94, eu tive até um cliente assim, recente. O histórico de viagem está correto, as entradas e saídas, mas o I-94 não foi atualizado corretamente com a última saída. E isso, principalmente no estado como a Flórida, é importantíssimo que esteja atualizado, porque se o policial local tem acesso ao seu I-94 e seu I-94 está informando equivocadamente que a sua última
estadia foi 1 ano atrás, esse oficial vai achar que você que você está fora de status. Eu não sei se ele vai ter o cuidado de olhar no seu histórico de viagem ou se você vai ter tempo de explicar. Não, mas olha aqui no meu histórico de viagem. Então é importante verificar, porque se houver um erro do agente ou do sistema de não fazer essa atualização do C94, você tem a oportunidade de pedir essa correção e estar assegurado que o seu documento de ingresso, que informa quanto tempo você está autorizado a ficar aqui, esteja de fato atualizado e correspondente com a realidade. Doutora, as pessoas têm muito medo quando vão entrar nos Estados Unidos de ir para aquela famosa salinha. O mito da famosa salinha. As pessoas, eu falo que quando você está ali na fila, as pessoas mal respiram, mesmo que você já tenha feito múltiplas entradas, é um momento que ali você descaracteriza até quem você é, porque as pessoas realmente têm esse pavor, né? O que acontece naquela salinha? Eu acho importante falarmos que quando o oficial que te atende, ele te encaminha para a salinha, é que às vezes ele ficou com alguma dúvida, ali ele olhou no sistema que realmente sai da alçada dele. Então ele te manda para um outro oficial que vai averiguar de uma outra forma, de uma outra maneira, os seus dados, a sua procedência. Então, só para acalmar muitas pessoas até mesmo, para não terem medo, né? Porque é um pavor, as pessoas morrem de medo disso. E talvez não. Às vezes ele só quer realmente que um outro oficial venha averiguar a sua condição para que você possa entrar. Ou não. Assim, é isso que eu ia falar. Ou não, né? As pessoas têm medo da salinha com razão, tá? A segunda inspeção, né? Porque o que acontece é que você é direcionado à segunda inspeção, geralmente quando há algum indício de que ou você não está representando corretamente ou há alguma desconfiança que você violou os termos do seu visto num outro ingresso. Então, você nunca, assim, pelo menos no meu conhecimento, é muito raro você fazer uma segunda inspeção. Tem uma exceção, mas assim, vamos dizer, normalmente quando você é levado para uma segunda inspeção, realmente é um momento de tensão, porque vai haver algum tipo de questionamento, a não ser as pessoas que têm processo pendente. Então, por exemplo, se você está com um EB2NW, um EB1, algum processo em seu nome, um I-140, I-130 pendente, eles podem te levar para a segunda inspeção, e geralmente eles te levam para a segunda inspeção. Aí realmente é só para verificar se o processo está tudo ok e deixar você entrar. Essas pessoas realmente elas não precisam ter medo, elas não precisam se apavorar e elas precisam estar acostumadas com isso, que enquanto os 140 delas estiver pendente, toda vez que elas entrarem, muito provavelmente elas vão para essa segunda inspeção. Agora, as pessoas que estão vindo como visto de turista, que são direcionadas para a segunda inspeção, aí já se trata realmente, muitas vezes, de um questionamento mais aprofundado. Agora, o que eu digo? A pessoa precisa ter postura, a pessoa precisa entender que o oficial que vai questionar ela, ele tem um treinamento para tentar verificar se ela está falando a verdade ou não. Então, você vai ser perguntada a mesma pergunta de 30 formas diferentes. E o que cabe a você é você ter postura, responder corretamente e ser assertivo. E aí, falar a verdade, né? Outra coisa que é fundamental entender é que eles podem sim pedir o seu celular, e se eles encontrarem no seu celular qualquer dado que demonstre que você trabalhou sem autorização, que a sua intenção não é aquela que corresponde ao seu visto, eles podem negar a sua entrada aqui no país. A gente já teve caso aqui que eles pediram e-mail e senha da pessoa para investigar, e eles têm essa prerrogativa realmente. E tudo que eles encontrarem pode sim ser usado para que vocês não entrem. Porque, de novo, né, não é um direito vir para os Estados Unidos. É um privilégio, é um benefício. Então você tem que encarar como tal e respeitar isso também. E a partir do momento que você aceita, o mais importante, né, que você aceita a passar por tudo isso. Enfim, agora outro questionamento que muitas pessoas fazem é que após entrou ali na bagagem, na esteira, na mala,
existem alguns oficiais ali. Esse oficial que está ali, ele pode olhar, observar e pedir para você retornar? Deve poder, Vanessa, mas eu nunca vi. Eu já, eu já vi, porque tem gente que traz comida, não pode trazer, mas tem gente que traz. E eu morro de medo, porque teve uma vez que foi exatamente o que você falou. Eu passei, tal. Um dia talvez eu conte para vocês a minha história da salinha, eu também já fui para a salinha. Uau! E aí eu peguei minha bagagem, fui para a fila e estavam lá os cães farejadores, né, rodando. E aí a moça na minha frente, mas eu estava aqui, a moça estava na minha frente, a oficial, que eu não sei, né, porque são muitos órgãos ali dentro, não sei qual foi, mas ela perguntou, você trouxe comida? E a moça disse, não, de jeito nenhum. Aí ela olhou pro cachorro e, né, falou assim, Totó, Rex, Rob, não sei o quê, tem comida aí dentro ou não? E ele botou a patinha, tipo assim, sabe? Aí ela virou, né, falou, obrigada, Totó. Aí virou pra moça e falou assim, você tem certeza que você não tem spices, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Aí a moça, eu trouxe uns spices. Ela, você tá vendo esse formulário aqui? Você alguma vez já foi condenada a crime agricultural? Me acompanhe, por favor. E levou a moça. Ela, Totó e a moça. Eu falei assim, nunca mais na vida eu trago um sonho de valsa na minha bagagem. Quanto mais... Eu te digo, nem as bolachinhas do voo, eu deixo tudo, não levo nada. Para que correr o risco, não é? Eu falo... Eu tive uma entrada que eu estava com várias malas e perguntaram, estava um calor danado na Flórida, e eles perguntaram se nós íamos fazer uma conexão para Nova York, esperar o inverno chegar lá. Então, na dúvida, né? É um outro país. Falando em viajar, dentro dos Estados Unidos, hoje quem está nessa condição... ou mudança de status, ou está com dúvida na sua situação imigratória, tem que evitar fazer viagens dentro do solo americano? E principalmente viagens de avião, sim, tá? Então, por exemplo, na Flórida, eles já anunciaram que eles vão começar com blitz rodoviárias, né? Então, na entrada do estado, a pessoa pode encontrar uma blitz. E, em termos de voos domésticos, a partir do dia 7 de maio, vai ser exigido o Real ID. O Real ID é um documento onde é concedido demonstrando, além de outros fatores, o fato de você estar autorizado a estar nos Estados Unidos. Então, vai ser obrigado, a partir do 7 de maio, o TSA exigir o Real ID para viajar. Então, assim, eu, né, como advogada de imigração, eu sempre tenho que trabalhar para o melhor, mas esperar o pior. Então, eu não viajaria, não chegaria perto do aeroporto, nada disso. Doutora, para quem está hoje em uma situação não confortável, eu não vou dizer irregular, mas é em mudança de status, porque irregular realmente é uma situação complicada. Eles pedem até mesmo, se você está em situação irregular, se apresente por livre e espontânea vontade, já tem isso também. Enfim, mas as pessoas que estão em mudança de status dentro do país, quais são as principais dicas e o que você poderia dizer para elas hoje, para que elas fiquem calmas, procurem, se não procuraram ainda um escritório de advocacia, procurem para ontem, para que venham se regularizar? Não, se a pessoa está veja só, se a pessoa está em mudança de status, ela está autorizada a ficar aqui. O que eu recomendo que ela faça é que ela esteja sempre com os documentos comprobatórios de que ela está autorizada a ficar aqui. Quais são esses? O visto que você entrou, que nesse caso provavelmente é o visto de turista, e o I-94, que é o que diz até quando você está autorizado a ficar aqui. E aí o protocolo do pedido da mudança de status. Então, se a gente for, né, para o mais comum, que é a pessoa que entra como turista e muda de status para estudante, desde que o protocolo da mudança de status para estudante tenha sido recebido pelo USCIS antes da expiração do I-94, essa pessoa não tem o que temer.
Eu recebi aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores, mas a maioria aqui a gente já respondeu, na verdade. Estou dando uma olhada. Tem um aqui que me chamou a atenção, que ela é casada com um americano e ele ainda não passou os documentos para ela. E ela está preocupada com isso, se ela deve entrar ela mesma com o processo, pedir para que o marido entre com o processo, qual é o caminho que ela deve seguir? Uma vez que você casa e você vai pedir, através do casamento, benefício imigratório, você precisa do seu esposo, porque esse processo de casamento, quando você envia, você vai enviar uma série de formulários. O I-130, que é o formulário que qualifica o relacionamento, que dá o direito à pessoa pedir o green card, ele, na verdade, o peticionário é o cidadão americano, que está pedindo que o USCIS reconheça que o casamento é real com o cônjuge que é estrangeiro. Então, ela não tem como pedir o processo sem ele. Aí ela precisa conversar com ele. Eu recomendo que ela faça uma consulta com a gente, porque a depender da circunstância desse casamento, se houver se ela tiver numa situação onde o esposo dela está usando o benefício imigratório como uma forma de manipular ou de exercer poder sobre ela, ela pode estar numa situação de violência doméstica, pelo que é considerado violência doméstica para o USCIS, e aí ela poderia sim entrar com o processo de VAWA por ela mesma. Mas a gente tem que entender e aprofundar o caso para poder verificar se é só uma questão dela educar o esposo para que ele entenda o perigo que ela está passando por não aplicar o processo de casamento, ou se de fato ela está numa situação de violência doméstica e aí ela faz o pedido do VAWA por ela mesma. Doutora, isso que eu falei, gente, são várias perguntas que chegaram aqui. Eu vou fazer só mais uma para a doutora, que me chamou a atenção também. Ele teve várias multas de trânsito. Óbvio, as pessoas evitam falar os nomes aqui, né? Mas ele fala, eu tive várias multas de trânsito. E não deveriam mesmo. Eu tive várias multas de trânsito e eu estou fora de status. Tenho medo de ir à corte. Como devo proceder? Veja só, a corte de trânsito ela é diferente da corte de imigração. Até onde eu sei, o ICE não está lá. Mas o legal, vamos dizer assim, a vantagem da corte de trânsito é que se você tiver a representação de um advogado, na maioria das vezes você não precisa se apresentar. Então, se você tem um problema com o trânsito de ter várias multas, a minha recomendação seria que você encontrasse um advogado de trânsito para que ele possa ir para essa corte ao invés de você. Doutora, na sua visão, com o passar do tempo agora, a gente viu as novas taxas de juros do novo governo, mas a partir de agora, dentro da parte imigratória, você acredita que isso vai ficar ainda mais rígido ou nós vamos ter uma flexibilização durante o decorrer deste ano de 2025, devido também à Copa do Mundo, que está chegando, muitas pessoas querendo tirar o visto? Acha que o governo americano vai dar uma flexibilizada ou vai manter nesse sistema mais rígido? Infelizmente, eu acho que vai manter o sistema mais rígido. A campanha toda dele foi feita sobre isso. Toda vez que a Press Secretary faz qualquer comentário da Casa Branca, ela sempre traz uma nota de imigração, dos números de deportação, né? Então, ele tem realmente um follow, né? O apoio muito forte da campanha do Trump e dos apoiadores dele vem desse endurecimento da imigração. O que eu acho muito triste é que, infelizmente, as pessoas que fazem as leis, elas estão desconexas da realidade. Então, você acaba que você tem um enrijecimento da estrutura imigratória sem entender que essa estrutura ela precisa de uma revisão e ela precisa de uma revisão urgente, porque ela abre margem a muita injustiça. Porque a maioria das pessoas que estão fora de status, elas não estão fora de status porque elas querem.
né? E a maioria das pessoas que estão aqui há muitos anos, se você der uma oportunidade para ela regularizar o status dela, certamente elas vão usar dessa oportunidade, porque o que elas mais querem é, de fato, estarem 100% com a legislação. Elas querem poder contribuir ainda mais com o país, né? Então, é uma infelicidade isso, mas eu não vejo uma mudança nesse dogma, nesse paradigma, nessa retórica do governo nesse primeiro momento. Talvez daqui a um tempo, quando realmente vierem os efeitos do acréscimo das tarifas, com a questão da mão de obra, eles comecem a entender que eles precisam realmente flexibilizar um pouco essa questão. Essa é a minha sensação. Agora foi inclusive essa semana passada, teve uma, não vou lembrar o nome dela agora, eu sou muito boa de lembrar história, sou péssima de lembrar nome. Teve uma senadora, alguém do Congresso, não sei se ela é senadora ou se ela é representative of the House, que ela teve uma conversa com empresários e que ela disse que ela vai protocolar novamente no Congresso o Dignity Act, que vai ser uma proposta de legislação para tentar encontrar um meio termo para regularizar algumas das pessoas que estão aqui. Ela deu entrada nesse Dignity Act lá em 2023, não teve seguimento, como houveram muitas propostas de lei no governo Biden de tentar regularizar as pessoas que estavam aqui, por estratégias diferentes, que elas infelizmente não deram seguimento, e ela falou foi essa semana que ela ia tentar introduzir de novo esse Dignity Act como uma proposta realmente bipartidária, onde eles tentariam, né, não seria uma proposta perfeita, mas tentaria realmente atender os interesses dos empresários e dos dois partidos. Então agora é aguardar, ver se realmente ela vai cumprir com essa promessa e aí ver a redação dessa promessa para entender qual que seria essa probabilidade. Mas eu acho pouco provável, infelizmente. Doutora Andréa, esse bate-papo nosso, gente, eu estou com tantas perguntas aqui que, claro, esse quadro vai voltar mais vezes, a doutora Andréa vai estar com a gente sempre, tem ainda para falar sobre a imigração, que a gente chama de investidores, a dolarização, como dolarizar com segurança, você que está em outro país, você que está no Brasil, enfim, como você pode fazer essa dolarização também. Mas são tantas perguntas, doutora Andréa, que se a gente vai passar o dia inteiro aqui, não, é um assunto que ele não para, né? E olha, as perguntas continuam chegando, mas a doutora Andréa volta no próximo programa para a gente falar mais a respeito deste assunto. Mas, doutora Andréa, gostaria muito que você colocasse para nós e dissesse para quem está nos assistindo, que quer imigrar, que gostaria que tem um sonho americano, como deve proceder? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender, despertar para o sonho, né? Uma vez que isso de fato acontece, é entender que esse é um processo que ele não é rápido e que ele é um processo que, mesmo com todo o planejamento, ele vai ter obstáculos que serão muito duros. Então, imagine se a pessoa se planeja bem, a gente já sabe que ela vai enfrentar obstáculos, o que acontece com as pessoas que não se planejam. Então, entender que, se esse é seu sonho, você precisa abraçá-lo e precisa buscar a informação correta e se planejar para tomar os passos em direção a ele. 2, é ter paciência para entender que é um processo, mas que é um processo que no final vai valer a pena. E 3, mesmo com todo esse momento político de incerteza, os Estados Unidos ainda é um excelente local para você criar sua família, para você buscar oportunidades e entender que as leis de imigração, elas não mudaram ainda. A legislação de imigração, para mudar de fato, ela precisa passar por uma aprovação de Congresso. O que está acontecendo são revogações ou emissões de medidas provisórias, de ordens executivas e uma mudança no olhar da imigração. Mas se você tem um advogado de imigração que é especialista na área do direito de imigração que você está buscando utilizar a seu favor, certamente haverá um caminho para você vir realizar seu sonho aqui.
Gente, é como a gente sempre fala, é esse quadro, Imigração Descomplicada, é justamente de uma forma muito fácil para você entender que você pode realizar o seu sonho, você pode trabalhar nos Estados Unidos, você pode criar os seus filhos, mas você vai fazer todo esse processo de uma forma legal, de uma forma com cautela, e esse processo vale a pena. Olha, foi o que a doutora Andréa falou, gente, não tenha pressa. Trabalhe a sua ansiedade e faça a coisa certa, não é, doutora Andréa? É isso mesmo, e conte comigo para estar com vocês nessa jornada. E ela vai, olha, de mãos dadas com a gente, vamos aproveitar esses processos todos, vamos falar, vamos desmistificar tudo isso. Tem muitas perguntas chegando de investidores, mas isso a gente vai deixar para o próximo quadro, que a doutora Andréa vem para responder para a gente. Doutora, muito obrigada pela sua explicação, foi ótimo o nosso bate-papo, super esclarecedor, e eu conto com você no próximo, a nossa imigração descomplicada aqui no dia a dia. Obrigada e até a próxima. Vou estar ansiosa para falar com vocês de novo. Obrigada, doutora.